Voltamos aqui com a Lucélia Santos, no Copacabana Palace. Lucélia, a gente já falou todo desse seu lado de novelas, onde você criou uma imagem de namoradinha do Brasil. E aí, de repente, você sai fazendo filmes de Nelson Rodrigues, né? Engraçadinha, né? Álbum de família, enfim. Por que você optou por fazer essa virada, assim? Você precisava mexer na sua imagem? Como a gente conversou no início da nosso papo aqui, eu tinha mesmo uma formação do ator como um veículo de transferência de várias energias e um intérprete. Então, o ator, do meu ponto de vista, ou de quem acredita na profissão de ator, você não deve estar permitindo que a sua imagem esteja acima do personagem que você interpreta. Isso é muito difícil, porque quando um ator tem uma personalidade interessante, por exemplo, o Marlon Brando, ou o Al Pacino, ou o Dustin Hoffman, ou seja lá, esses atores são tão fortes como pessoas que acaba eles sendo mais fortes do que os personagens que eles interpretam. Então, eu sempre busquei essa diversidade para não cair na história de ser atriz do mesmo personagem sempre. Inclusive esse papel da boazinha, né? Da heroína romântica. Daí é que entrou essa verticalização dos personagens do Nelson. Mas foi uma coisa pensada, você quis fazer isso? Eu quis fazer isso. Quando eu recebi os convites, eu vacilei. Por quê? Porque a minha imagem na televisão era muito forte. Mas aí eu tive um empurrãozinho fundamental de um amigo que é um grande cineasta. Eu nem falo muito assim, porque eu não sei se ele gostaria que isso fosse público, mas ele disse assim, você vai passar o resto da sua vida protegida por esse lustre de cristal, essa asepsia dos personagens românticos que você tem feito na televisão. Você tem que romper com isso e se transformar numa atriz. Aí aquilo me tirou o sono. E depois, de presente, veio o próprio Nelson Rodrigues em pessoa para me tirar o sono definitivamente. Porque ele me ligava durante as filmagens todos os dias para me infernizar, literalmente. Mas o que era esse infernizar? O que ele dizia? Ele me ligava toda noite e ficava... Primeiro que eu estava exausta, que eu filmava direto, acordando muito cedo. Qual filme que foi esse? Primeiro filme de Nelson foi Bonitinha Mas Ordinária, que tem uma cena de estupro, a curra dos negões, virou um clássico do cinema, é muito forte. Muito forte. Para você ter uma ideia, o meu filho nunca viu essa cena e esse filme passa muitas vezes e o Pedro sempre se recusou. Ele não conseguiu jamais ver isso. É incrível, é muito forte. Mas então para ele fica difícil separar você como atriz não, ali porque ele era personagem. menino, quer dizer, o Pedro não era nem projeto quando eu fiz o filme. Não, ele já era... O filme é de 80, não, o Pedro nasceu em 82. Mas ele passou a vida inteira da infância convivendo com isso, com essa minha fama. E na escola e tudo. Então, para ele foi uma coisa difícil de lidar. Né? Ele lidou muito bem com isso, mas complicado. E daí, o Bonitinha Mas Ordinária foi tudo o que eu precisei para romper com conceitos ou preconceitos a meu respeito. Quer dizer, como atriz, eu estava ali realizada. Eu fiz uma coisa que eu não estava fazendo até então na minha carreira. Isso me deu muita força, muita coragem. E o Nelson me cobrava todo dia um compromisso com a arte de representar. Mas o que ele dizia? Ele dizia assim, você sabe que os atores são atores por opção, por escolha. Você não precisaria ser atriz, você podia ser uma boa advogada, uma boa dona de casa, uma boa professora primária. Você escolheu ser atriz, não escolheu, Lucélia? Então, você tem que saltar do último trampolim, de cabeça e com uma venda nos olhos. Nossa. Então, e era assim, ele repetia, eram horas, e aquela voz poderosa do Nelson no telefone, e ele dizia... Tenha coragem, porque senão essa profissão não vale a pena nem um pouco. E isso foi antes de você filmar essa cena? Durante toda noite que eu voltava da cena, ele queria saber como foi a curra hoje. Jura? E eu tinha que ainda, além de fazer a cena, eu tinha que relatar. Ele me sabatinava, era maravilhoso. O que você dizia? Eu falava, foi boa, seu Nelson. Foi boa. Eu fiz o que eu pude. Foi boa, seu Nelson. Eu dei o meu melhor, seu Nelson, eu fiz, mas me conte detalhes. Então eu vivia duas vezes aquele terror que era aquela cena dificílima. Eu não sei como eu consegui. Em cena e depois para ele, relatando detalhes que ele... Então, o Nelson também foi... ele me modelou o caráter de atriz.
Pela essa cobrança diária. E ele gostava imensamente de mim, assim, eu era bem o tipo físico dos personagens que ele escrevia, de todas as peças dele. Então ele tinha uma certa fixação, assim, porque eu tinha o lado da heroína romântica, da boazinha, da pessoa bom caráter, de bom coração, de boa índole, e ao mesmo tempo eu tinha aquele demônio efervescente que tinha a coragem de me expor como ele queria, como ele exigia na dramaturgia dele. Sem aquilo não era possível fazer os papéis. E é muito raro se encontrar num mesmo intérprete esses dois lados bem acentuados, e eu tenho isso. Mas antes de representar os personagens do Nelson, eu havia estudado Nelson. Eu li toda a obra dele, eu desde sempre fui fascinada pela dramaturgia. Mas você se via interpretando os personagens Totalmente. dele? Porque a dramaturgia... Inclusive esse personagem? Inclusive esse, e todos, e qualquer qualquer um, porque a dramaturgia dele é de precisão, é exata. Para o intérprete na língua brasileira, português brasileiro, devia ser prova obrigatória na formação nas escolas, nas universidades. Você quer ser ator, você tem que interpretar no mínimo 1 ou 2 personagens do Nelson Rodrigues. Ele é o Shakespeare na métrica, na pontuação, na respiração da língua brasileira. Entendi. Agora, mas esse rompimento que você fala que tem que ser justamente poder soltar esses demônios. Para você... É o trampolim. Esse trampolim que você tem que pular vendado, como ele descreveu. É a obra dele. Tá. Mas como é que você conseguiu dar esse salto? O que te prendia? Ele me empurrou, né? Foi ele mesmo com esse telefonema? Ele e tudo. Primeiro, o meu caráter. Do momento em que eu me comprometi, eu não ia fugir, eu não ia correr. Mas você teve que romper muitas coisas dentro de você? Muitas coisas emocionalmente. Muitas coisas. Eu não dormia, foi mais do que muita terapia, muita psicanálise. Era muito profundo o processo que eu estava vivendo. Era ensandecido. Era jogar um ator numa fogueira. E depois ver o filme pronto, se vê ali na cena. Pior ainda. E aí, até hoje, quando você vê, você sente alguma coisa? Eu acredito que eu consegui fazer. E os outros filmes que eu fiz, Luz del Fuego também. Eu estava vendo até ontem, num álbum que um fã meu me mandou na internet, uma foto minha em Luz del Fuego, dançando nua, com 2 cobras. Como é que você conseguiu fazer uma cobra isso, com a sério? cara aqui, assim. Como você conseguiu? Eu sei, é porque eu sou atriz. Quando eu me comprometo a fazer, essa palavra é muito forte. Em inglês é mais forte ainda. É verdade. Quando eu me comprometo, eu não corro, eu mas vem cá, mas enfrento. Tudo bem, mas você tem a coisa da pessoa que tem alguns limites, né? Tudo bem, o ator tem que romper os limites, mas a cobra... E o medo? Mas eu escolhi isso também. Você tinha medo de cobra antes? Eu nunca tinha horror, eu nunca tinha... Você alguma vez tinha pego numa cobra na sua vida? Jamais. Tinha visto uma cobra? Jamais, jamais. Era uma coisa totalmente simbólica, mitológica para mim, a cobra. Enfiei na minha cabeça que eu ia fazer Luz del Fuego. Mas por que você queria fazer Luz del Fuego? Eu não sei, porque eu entrei mas eu e o Carlos Prieto, que era o meu bruxinho na época, ele me maquiava, me vestia. Eu fiz vários filmes com o Prieto. Engraçadinha, e é impressionante a força que o Prieto tinha sobre mim. Ele era uma espécie de diretor emocional psicológico meu em cinema, e maquiagem, e direção de arte, tudo, figurino. E o Prieto, um dia estava fazendo Engraçadinho, os produtores de Luz del Fuego foram visitar o set, e ele disse: olha, querida, está chegando mais uma prova. Um filme.